Fala pessoal, graça e paz para todos. Vamos iniciar então. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Nós somos infinitamente gratos ao Senhor, Pai, pelo Teu cuidado, pelo privilégio, Pai, pela oportunidade de estar aqui nessa noite, aprendendo mais sobre o Senhor, sobre a Tua palavra, seus ensinamentos. Eu peço ao Senhor, Pai, por cada vida que aqui está, cada família aqui representada, e aqueles que estão a caminho, Pai, que o Senhor os traga em paz e segurança. Aqueles que não poderão estar presentes, Pai, que o Senhor também esteja com cada um deles. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ensine nessa noite, Pai, e que o Senhor nos ajude, Pai, nos ajude a gravar isso, Pai, a guardar os seus ensinamentos, e que nós venhamos colocar isso em prática, Pai. Nós somos gratos, obrigado. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Pessoal, lembrando que hoje seria a aula, né, de homilética, mas só que como nós não tivemos na quarta, então hoje nós vamos fazer a aula de panorama do Novo Testamento. E agora, nós já falamos sobre, só relembrando, nós falamos do período interbíblico, tá? Período de 430 anos. Essa aula já está no canal da Ramp, período interbíblico. Falamos de Mateus em duas aulas, porque na primeira aula a gente fez um apanhado, um geralzão sobre os evangelhos. A terceira aula nós falamos de Mateus também, e hoje nós vamos entrar no Evangelho segundo Marcos. A minha Bíblia fala assim, o Santo Evangelho segundo Marcos. Então vamos dar uma passeada aqui no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, gente, ele é o mais breve dos evangelhos, dos 4. Ele tem 16 capítulos. Porém, cara, ele é do mesmo jeito, assim, é material demais, é coisa demais. Deus abençoe que a gente consiga falar de tudo hoje aqui, até umas 9h20, mais ou menos, a gente termina. Se não, a gente fala na próxima aula também. Então, eu quero primeiro... Vocês viram o material que eu pus lá? O material está lá no grupo, da segunda e terceira aula só, falando sobre Mateus. O período interbíblico não está lá, mas o período interbíblico eu já mandei aqueles mapinhas lá, a gente trabalhou muito aquilo, né? Mas a segunda e a terceira aula está lá. A aula de hoje não está lá, tá? Mas as duas anteriores estão lá, tá, gente? Então, vamos entrar então no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus conforme Marcos. Mandei no grupo de... Não, eu mandei as duas aulas para trás. O que nós vamos usar hoje eu não tenho ainda. Eu estou fazendo e, ao mesmo simultaneamente, mandando para vocês. Então, vamos lá. O Evangelho de Marcos, ele é considerado um dos evangelhos sinóticos também. Nós já sabemos o que é evangelho sinótico, né? Que é uma conjunção de palavras gregas, significa ver conjuntamente. Né? A gente deu o exemplo da caixa de som aí, já dei esse exemplo um monte de vezes, não vou dar esse exemplo de novo, não. E dos evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. João não é sinótico, tá? Porque Mateus, Marcos e Lucas vão tratar ali mais ou menos dos mesmos assuntos, né? Lógico, obviamente com públicos distintos, mas a intenção é falar sobre o ministério e a vida de Jesus. Quase que a mesma história. Nós vamos ver, tá? Deixa eu dar um presente aqui para o Edivaldo. Meu Deus e meu pai. Então, o Evangelho de Marcos, ele é geralmente, pelos pais da igreja, ele é considerado o primeiro evangelho a ser escrito. Ele foi o Evangelho segundo Marcos. De todos os evangelhos, ele foi o primeiro a ser escrito. Tem um camarada, um dos teólogos brutão aí, chama William Barclay. Esse cara, ele fala o seguinte, sobre o Evangelho de Marcos. Se o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele é o livro mais importante que já existiu nessa terra. Porque ele é o primeiro relato sobre a vida de Jesus. Então, ele fala assim, se é de fato o primeiro, ele é o livro mais importante que já foi publicado. Porque é o livro que é o primeiro que fez um relato sobre a vida e ministério de Jesus. Então, o Evangelho de Marcos. Dos 661 versículos de Marcos, olha para você ver, Mateus reproduz 606. Então,
Marcos, quase 90% de Marcos está dentro de Mateus. E apenas 55 versículos de Marcos não estão em Mateus, mas só que 31 desses que não está em Mateus, está em Lucas. Ou seja, Marcos só tem 24 versículos que não estão em Mateus e em Lucas. Marcos, ele é repetido todinho em Mateus e Lucas, e isso, inclusive, é algo que fortalece a visão que Marcos foi, de fato, o primeiro evangelho, e que Mateus e Lucas viram em Marcos uma fonte segura para eles pesquisarem e ter como base para eles também fazer o relato deles. Então, Marcos, ele é considerado o primeiro evangelho a ser escrito. Nós já falamos de por que 4 evangelhos, né? Porque eles representam Jesus de cada forma. O evangelho de Mateus, vocês lembram como ele representou Jesus? Só 3 de cada vez. É o quê? Não, mas ele representava Jesus como o quê? Como o Messias esperado, o rei dos judeus, e ele foi escrito para os judeus. O evangelho de Marcos, ele foi escrito para os romanos. E o evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como servo. Jesus, ele vai ser apresentado no evangelho de Marcos como servo. Tá? O evangelho de Marcos, você vai encontrar, das parábolas que tem em Mateus e em Lucas, você vai encontrar 2 parábolas que não tem em Mateus e em Lucas. Nós vamos falar delas mais para frente, porque para os romanos não era interessante eles mostrar ensinamentos de Jesus, porque as parábolas eram Jesus ensinando o povo, e Jesus é apresentado como servo em Marcos. Então não era interessante, os romanos não queriam saber dos ensinamentos, das filosofias de Jesus. O romano não queria saber isso, e Jesus era apresentado como servo, e Marcos apresenta Jesus aqui como um cara que trabalha. Vocês vão ver que no livro de Marcos, no evangelho de Marcos, a palavra imediatamente ou logo após, essa palavra, ela é muito repetida no evangelho de Marcos, dando a intenção que Jesus não parava. Jesus estava aqui, e imediatamente ele saiu daqui, foi para ali, logo depois ele foi para ali, a partir dali Jesus, então assim, mostrando o movimento de Jesus, que era alguém que movimentava muito. E isso era o que importava para os romanos, era o trabalho. O romano não queria saber de ensinamentos de Jesus, porque Jesus estava sendo tratado como servo. Então, mostra que Jesus, ele trabalhava muito, se movia muito. Então, nós temos Mateus escrito para os judeus, Marcos escrito para os romanos, aí Lucas depois vem escrever para os gregos, e João vai escrever de uma forma universal, né, para todo mundo. O autor do evangelho de Marcos, nós vamos estar aqui, tá, gente, só dando uma passada geralzona no evangelho de Marcos, quem escreveu, que tempo foi, qual ambiente que estava acontecendo, o que o evangelho queria mostrar para nós, tá, aquilo que nós já estamos trabalhando há um bom tempo. Não, quem escreveu o evangelho de Marcos é uma boa pergunta, porém, as pessoas, os estudiosos aceitam que seja Marcos, só que o evangelho, como eu disse na primeira aula, ele não traz no próprio livro, no corpo do evangelho, o nome do autor, igual Paulo, quando Paulo fala assim, eu, Paulo, apóstolo de Jesus, e ele dá o nome dele, eu estou escrevendo. Lucas, por exemplo, ele dá o nome dele, eu estou escrevendo, Teófilo. Lucas fala que é ele que está escrevendo. João fala, e o discípulo amado é quem está relatando essas coisas. João fala que é ele que está escrevendo. Agora, Mateus e Marcos, nós não vemos o título do autor nas páginas. Então, em Marcos nós aceita-se, né, que ele foi o autor, de fato, do evangelho de Marcos. Porém, é um evangelho anônimo. Não, é porque o nome é como se fosse assim, Marcos está escrevendo, mas só que não tem o nome dele no corpo do livro, falando assim, quem está escrevendo é Marcos. Por exemplo, tem os pseudepígrafos, os livros apócrifos, o livro de Enoque. Enoque não escreveu o livro de Enoque. Enoque morreu lá um pouquinho depois de Moisés. O livro de Enoque veio, um período agora do Novo Testamento. O Enoque morreu 3.000 anos atrás, mas tem o nome de Enoque no livro.
Então, as pessoas, o que eles faziam com os livros apócrifos, pseudepígrafos, nós falamos sobre isso, eles colocavam o nome de alguém de peso para que aquele livro fosse aceito e ele circulasse ali no meio da galera. Porém, acredita-se que Marcos, de fato, é o autor do livro, do Evangelho de Marcos. Mas não tem o nome dele. João Marcos, eu sou o escritor, não carrega o nome dele, entendeu? Por isso que, mas há um consenso entre os estudiosos, os pais da igreja, todos eles aceitam que Marcos ele é o autor desse livro. Então, algumas coisas chamam a atenção, né, desse relato de Marcos. E algumas coisas nós vamos ver aqui. Por exemplo, Marcos, nós vamos ver sobre quem era esse Marcos, né? Quem era o autor de Marcos. A primeira coisa que chama a atenção é a identidade do próprio Marcos, né? O nome de Marcos é João Marcos. João era o nome hebraico dele e Marcos era o nome romano. Então, é aquele mesmo negócio de Paulo e Saulo, né? Quando fala de Mateus, qual que era o outro nome de Mateus? Levi. Então, Marcos, o nome dele, João, era o nome hebraico, e Marcos, o nome romano. Então, ele era tratado, às vezes, de João Marcos, ou só Marcos. Marcos era filho de Maria. Maria, quem era Maria? Era uma mulher cristã que hospedava os cristãos em sua casa. Atos 12:12 vai falar sobre isso. Que Marcos era filho de Maria e Maria hospedava cristãos em sua casa. O que isso mostra para nós? Mostra que Marcos, ele vinha de uma família, vamos dizer assim, favorecida, uma família abastada, que tinha não vou dizer que tinha posses, mas tinha condição financeira, porque ela recebia cristão na sua casa, e Marcos foi alguém que foi instruído no Evangelho desde sempre, porque a casa dele é quem recebia a reunião dos cristãos. Marcos? Tem. Nós vamos chegar nele agora aqui, mas foi meados de 63. Mas nós vamos falar aqui também do período que ele foi escrito. Então, isso significava que Marcos, a família era uma família de boa condição financeira, porque hospedava cristãos na sua casa, e que Marcos também tinha familiaridade com a igreja e com as coisas, né, cristãs desde sua juventude. Outra coisa que interessante sobre Marcos. Marcos, ele foi aquele cara que participou da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Marcos, ele, em Atos capítulo 12, 25, fala assim que quando Paulo e Barnabé foram para Jerusalém, eles estavam indo para Jerusalém, para levar uma oferta para Jerusalém. E quando eles vão para Jerusalém e eles saem de Jerusalém, a Bíblia fala que João Marcos foi com eles. É esse mesmo Marcos que escreveu o relato aqui do Evangelho, é o Marcos que saiu na viagem missionária com Paulo e Barnabé. E eles saíram, levaram, e eles foram morar onde? Antioquia da Síria. Saíram Paulo, Barnabé e João Marcos, foram morar na Antioquia da Síria, tá? De onde saiu eles para a primeira viagem missionária. Ou seja, Paulo e Barnabé estavam indo para Jerusalém para levar uma oferta. De Jerusalém, João Marcos pegou carona com eles e foi para a viagem missionária também. Só que de Jerusalém eles mudaram primeiro para Antioquia. Eles ficaram morando em Antioquia da Síria. Dali, Antioquia da Síria, eles partiram para a viagem missionária. E Marcos foi com ele. Só que Marcos não era considerado um missionário. Ele era um ajudador. Ele tem lá assim, tem o diáconos, tem doulos e o ruipereta. São 3 palavras gregas que falam sobre servos na Bíblia. A palavra, o servo de menor qualidade, baixo escalão, era ruipereta. E quando a Bíblia fala de Marcos, que ele era auxiliar, em Atos 13, 5, fala assim, que ele era um auxiliar da menor patente possível, e ele estava acompanhando Paulo e Barnabé na viagem. Esse é João Marcos. Ele era abaixo seminarista. É a mesma coisa, é aquele lá. É esse mesmo, é o ministro, é o remador de baixa qualidade, o do porão do navio, era esse cara aí, o Rui Pereta é esse aí. Rapaz, o Caio lembrou um negócio lá de 1 Coríntios, rapaz. Meu Deus!
Rapaz, eu fico feliz que o pastor Eliane está aqui hoje, entendeu? Então, isso está falando em Atos capítulo 13, 5, que Marcos era auxiliar dos missionários. Tá? Então, outra coisa que a gente vai entender sobre Marcos. Marcos foi o camarada que desistiu dessa primeira viagem missionária. Ele saiu com Paulo e Barnabé, só que ele amarelou no meio da viagem e voltou para trás, entendeu? Isso está escrito em Atos 13, 13, que eles chegaram num lugar que chama Perge da Panfilha, eu acho que é isso, vamos olhar aqui, Atos 13, 13. É Perge mesmo, né? Perge da Panfilha. Então, Marcos, ele desiste da viagem missionária, em Atos 13, 13, e ele vai embora. Só que nós não sabemos o motivo pelo qual João Marcos desiste dessa viagem missionária. Mas isso desencadeia um negócio muito doido, cara. Atos 13, 13. Eu estou vendo vocês folheando aí, pode olhar aí, ó, Atos 13, 13. Aí ele voltou para Jerusalém, que é de onde eles pegaram ele, né? Porque assim, Paulo e Barnabé estavam indo levar uma oferta em Jerusalém, chegando em Jerusalém, João Marcos saiu com eles, mudou para Antioquia da Síria, de Antioquia da Síria eles viajaram, chegando em Perge da Panfilha, Marcos voltou, ele desistiu da viagem. Será que ele já conhecia Paulo? Já conhecia, já conhecia, eu vou falar aqui as possibilidades. Nessa época não, ele ficou famoso depois disso aí. Não, os dois nomes, ele tinha os dois. É porque ele era chamado de João e Marcos, né? Tinha que chamava ele de João Marcos ou só de Marcos, né? O Marcos era romano, era o nome romano, isso. Estava no meio da isso aí. Tratava. Ele que o? Esse é o Barnabé. Barnabé, ele pega Paulo meio que no anonimato, entendeu? Paulo estava meio que no anonimato, aí Barnabé chama Paulo para fazer uma viagem missionária. Aí, nós não sabemos o motivo em que João Marcos desiste dessa viagem. Em Colossenses capítulo 4, 10, vai falar que Marcos, ele era primo de Barnabé. Marcos era primo de Barnabé. A gente vai conhecer a família toda agora, né? E João Marcos, ele sai nessa viagem junto com Barnabé e Paulo. Ele desiste em Perge da Panfilha, tem 3 possibilidades, o porquê que ele desiste. Vamos lá, essas possibilidades não são bíblicas, elas são estudadas. Colossenses 4:10, fala aí para nós, o que está escrito aí? Isso aí. Isso. João Marcos era primo de Barnabé. Eu me lembro que tinha uma tradução que não falava primo, falava... Eu não lembro é primo também, né? Mas é primo de Barnabé. Então, tem 3 possibilidades que os historiadores, os estudiosos, os caras brutão aí da Bíblia, eles vão linkar tentando explicar o porquê Marcos ele abandonou Barnabé e Paulo nessa viagem missionária. Pode falar, Arlan? Para quem? Ah, tá. Pai está aí na... Então, aí as 3 possibilidades que falam que Marcos ele abandonou, eles são o seguinte. A primeira possibilidade é que Marcos, ele era muito jovem para essa viagem, e ele provavelmente... ele achou que a viagem missionária é um passeio, entendeu? Ele achou que não era tão pegado, ele achou que era um trem mais de boa, e ele viu que o negócio apertou para ele, e ele ficou com medo e voltou para casa. Sério, essa é uma das possibilidades, e você vai entender por quê. A segunda possibilidade é, quando eles saem de Jerusalém, lembrando, Paulo e Barnabé foram a Jerusalém levar uma oferta para a igreja de Jerusalém. Chegando em Jerusalém, João Marcos se juntou a eles e eles saíram para morar em Antioquia da Síria. De Antioquia da Síria, eles partiram para a primeira viagem missionária.
Quando eles saem de Jerusalém, quem estava no comando da carreata, vamos dizer, da viagem, era Barnabé, primo de João Marcos. Porém, quando eles chegam em Perge da Panfilha, Paulo assume a liderança da viagem. Pode ser que João Marcos falou assim, ó, se fosse o meu primo no comando eu iria, mas com Paulo no comando eu não vou. E ele volta para trás. E você vai entender por isso, o porquê também disso aí. Paulo ficou bravo demais com ele. Aí nós vamos ver isso mais para frente. E a última, sobrinho, é isso aí, ó. Então fala que uma é primo e a outra fala que é sobrinho de Barnabé. E quando eu dei esse estudo, eu tenho a Thompson, né? Aí na Thompson falava que era sobrinho, mas em todos os outros lugares falava que era primo. Aí eu pesquisei pra caramba, fala que ele era primo mesmo, entendeu? Não sei porque que a Thompson traz o nome, traz que ele era. Isso, Então, a terceira possibilidade de João Marcos ter desistido da viagem é, inclusive, a possibilidade mais forte. Em Gálatas 4, a partir do versículo 12, do 12 ao 15, vai falar que Paulo prega na Galácia por causa de uma enfermidade física. Vamos, para vocês entenderem. Aqui, ó, Gálatas 4. Top, Aqui, ó, Gálatas capítulo 4. Nosso Gálatas sumiu da minha Bíblia aqui, ó. Gálatas 4, versículo 12. Olha o que está escrito em Gálatas 4, a partir do 12. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. Essa tradução aqui não é a melhor, não. Alguém pode ler para mim aí, Gálatas 4, versículo, a partir do 12. E o 13 agora. Isso aí, ó. Eu preguei a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então, Paulo, a primeira vez que Paulo... Isso, é isso aí. Então, Paulo prega na Galácia pela primeira vez por causa de uma enfermidade física. Ele não deveria, talvez, estar lá, e talvez nem era o plano dele estar lá, mas ele prega naquela região por causa de uma enfermidade física. Pode ser. Inclusive, nós não vamos entrar nisso aqui, quando a gente falar de Paulo, né, vai ser melhor a gente falar do espinho da carne de Paulo, né? Que uns que falam que tinha um problema de catarata, aí na Bíblia aqui a gente... não, mas tem base, ó. Vou ler aqui agora, ó. Quer ver? Aí o versículo 15, desse que nós estávamos lendo. Ele estava com problema de saúde, aí no 15, olha o que ele fala. Qual é? Logo a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que, se possível fora, vocês arrancariam os olhos e me daria. Aí Paulo, ele fala assim na outra parte, na outra carta, por letras grandes já vos escrevi. Então, aí eles vão link assim, que ele estava enfermo, aqui ele fala que os Gálatas, se pudessem, dariam os olhos para Paulo, e ele fala que escreveu com letras grandes. Aí o pessoal já linka assim, ele tinha um problema de vista, entendeu? Faz sentido. Mas aí então Paulo, ele prega na Galácia por causa da enfermidade física. E Paulo, quando ele sai de Antioquia, vocês lembram? Relembrando aqui, para quem chegou depois, eu estou fazendo aqui recapitulando a história de João Marcos, tá? Do Evangelho de Marcos. Nós estamos falando quem é Marcos e qual a situação que ele escreveu esse Evangelho, e agora eu estou falando quem é ele. Né? Ele foi numa viagem missionária com Paulo e Barnabé, os abandonou nessa viagem, e eu estou falando aqui os motivos porque ele pode ser que ele abandonou. Então, aqui, quando fala assim, lembrando, Paulo e Barnabé foram para Jerusalém levar uma oferta,
Chegando em Jerusalém, João Marcos se uniu a eles e eles mudaram para Antioquia da Síria. De Antioquia da Síria, eles saíram para a primeira viagem missionária. Paulo, Barnabé e João Marcos. A Bíblia não relata que Paulo ele tenha saído doente de Antioquia. Só que quando ele chega de Antioquia, ele chega na Galácia, ele chega doente. Ele chega em doente. Você ia perguntar alguma coisa? Não, né? Pode nem mexer, né? Aqui. Aí, tinha da Pisídia e... tinha duas Antioquias. Por isso que eu estou frisando a da Síria, porque tem a da Pisídia também. Então, aí Paulo, a Bíblia não relata que ele sai doente, mas fala que ele chega doente. Aí o que os historiadores, os estudiosos, eles pensam? Em Perge da Panfilha, onde João Marcos abandonou eles, é uma região infestada de malária, é uma região pantanosa e de muita malária mesmo. Então, acredita-se que Paulo tenha ficado doente ali, porque ele não saiu de Antioquia doente, e ele chega na Galácia doente. Fala, eu vos preguei por causa da enfermidade física, porque eu estava doente. Então, talvez ele nem era lá que ele deveria ir, mas ele parou no meio do caminho pela doença. Então, em Perge da Panfilha, eles acreditam que Paulo tenha, talvez, pegado malária. Ali é um lugar de muita malária. E ali é o lugar que João Marcos abandonou. João Marcos falou assim, vou voltar. Então, talvez, João Marcos pense assim, cara, não é isso que eu estava pensando. Não estava pensando nessa dificuldade, ou eu sou muito novo, eu não quero passar isso. Talvez, naquele momento ali, sei lá o que aconteceu, João Marcos falou assim, eu vou voltar, eu vou fazer missão em Dubai. Então, aí João Marcos abandona Paulo e Barnabé em Perge da Panfilha, tá? Então, beleza até aqui. Continuando, agora continuando. Marcos agora ele é rejeitado por Paulo na segunda viagem missionária. Aconteceu a primeira viagem. Aconteceu a primeira viagem. Agora em Atos capítulo 15, a partir do versículo 37, vai relatar que eles estavam fazendo ali novamente a caravana para partir. Vamos ler, eu gosto de ler porque é melhor, né? Atos 15, a partir do versículo 37. Olha o que está escrito. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Barnabé está falando com quem? Com Paulo, né? E aqui é nessa época que Paulo já estava na liderança já era o cabeça dos dois ali, já, entendeu? Então, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, entre quem? Barnabé e Paulo, que eles se apartaram do outro. Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre. E Paulo, ele tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Mas você vê como é que Deus faz. No meio de uma briga dos dois, Paulo e Barnabé, que ia sair, Paulo, Barnabé e João Marcos. Aí Barnabé falou assim, vamos levar o João Marcos, né? Foi chegar em Paulo, né? Ô Paulo, vamos levar o João Marcos. O Paulo, não, de jeito nenhum, não vou levar esse cara não. O cara abandonou a gente, rapaz, na primeira viagem, lá perto da Panfilha, se esqueceu, ele abandonou nós lá, ué. Aí Barnabé falou assim, não, mas ele é meu sobrinho, ele é meu primo, né? É meu primo, né? Mas eu quero levar ele. Paulo, não, eu não levo. Ele comigo, ele não vai. Aí a briga foi tanto que Barnabé e Paulo dividiu, mas até no meio da contenda Deus agiu, por quê? Antes nós teríamos uma viagem missionária, agora teve duas. Então teve duas, teve a de Barnabé e João Marcos, e teve a de Paulo e Silas, entendeu? Então, no meio do problema, Deus falou assim, não, isso aí é plano meu, entendeu? Eu preciso de duas viagens, eu preciso separar esse povo aí. Então, Paulo, ele discutiu com Barnabé, que eles chegaram a romper os relacionamentos, não brigaram, né, mas ali romperam ali o acordo que tinha entre eles, e Paulo não cedeu para receber João Marcos de volta naquela galera. Aí, só que a Bíblia não mostra para nós, a Bíblia não fala para nós, quando foi que eles se reconciliaram. Paulo e João Marcos, não Barnabé. João Marcos teve um momento em que ele estava juntamente de Paulo de novo, e ele estava onde com Paulo?
em Roma, na prisão, ele foi lá visitar Paulo. Ó, aí, ó, Colossenses capítulo 4, 10. O pessoal tá nem acreditando em mim mais não. Aonde está escrito? O cara perguntou aqui assim, ó. 4, 10. Assim que é bom, viu, menino? O que está escrito aí, Alan? 4, 10. Colossenses 4, 10. Isso. Então, ó, e Marcos, primo de Barnabé. Cara, Marcos, ele se tornou um grande líder, tá? Ele se tornou um grande líder. Sobrinho, né? É sobrinho de Barnabé. É, então nós temos ele como primo e sobrinho. A gente fala que é primo e sobrinho, entendeu? Para não ter problema. É, conhecido dele. É, mas era filho, né? É. É isso aí. Merece. Meu Deus, velho. Então agora, a gente não sabe em qual momento que eles se tornaram ali, voltaram às relações, mas agora Marcos, ele aparece dentro da prisão com Paulo. Paulo é quem estava preso. Porém, Paulo, nessa primeira prisão, ele era preso, mas ele podia receber pessoas para visitar ele. Vocês viram o filme de Saulo? Vocês viram o filme? Pesquisa no Google lá depois. Mas ali no filme você vê isso. Paulo, ele está preso, mas Marcos vai até ele. Ele vai até ele, conversa com ele, e ele pode receber visita. Paulo, ele está preso, mas ele tem acesso aos seus escritos, ele estuda dentro da cadeia, ele escreve dentro da cadeia. Paulo era o quê? Cidadão romano, né, bacana? Então, ele tinha esse privilégio. Ele era hebreu de hebreus, e ele era cidadão romano, porque provavelmente o pai dele comprou a cidadania e passou a cidadania para Paulo. Tá? Então, aí, outra coisa que a gente precisa entender, Filemão 1, 24. Filemão só tem o capítulo 1, tá, gente? Então, é o versículo 24, vai falar... Filemão tá na Bíblia, tá? Filemão, versículo 24, vai falar que aqui, Paulo, ele estava agora onde? Na segunda prisão em Roma. E quem estava com ele lá de novo? Marcos, que era o seu cooperador. Ou seja, Marcos, o mesmo cara que os abandonou na primeira viagem, que depois houve um rompimento na segunda viagem, Paulo não queria ir com João Marcos, aí depois João Marcos está com Paulo na cadeia, na primeira prisão, ele em Roma, e agora na segunda prisão, Marcos está lá de novo com Paulo. Tá? Lê aí Filemão 24 aí. Porque só tem um capítulo, Filemão. Isso. Marcos aí é citado como cooperador de Paulo agora. Então, e Marcos também, olha para você ver como que Deus reconstruiu a relação deles, a ponto de, em 2 Timóteo, capítulo 4, 11, alguém lê aí? 2 Timóteo, capítulo 4, 11. 2 Timóteo 4, 11. Continua. Está vendo? Então, olha o que Paulo fala. Paulo está preso, gente. Ele está preso e ele está numa prisão agora, num calabouço romano, e ele está aguardando para o martírio. Ele sabe assim, vou morrer agora. Eu vou morrer, não tenho o que fazer mais. Eu não vou sair dessa prisão. Paulo, ele sabia. Aí, o que ele faz? Ele fala assim, ó, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galiléia, para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo. Ele está mandando uma carta para quem?
Timóteo. Nós estamos no segundo Timóteo agora. Aí, traze-o contigo, porque me é muito útil para o meu ministério. Ou seja, esse Marcos, que saiu na primeira viagem missionária, foi recusado por Paulo na segunda, esteve com Paulo na primeira prisão, esteve com Paulo na segunda prisão, e agora Paulo, pronto para ser martirizado e morto, ele fala assim, traga contigo João Marcos, porque ele me é útil no ministério. Amadureceu. Não, a gente não sabe esse período, não sabe em quanto tempo foi isso, não. Então, Marcos, ele estava agora em Éfeso, quando Paulo foi preso pela segunda vez, e ele estava no calabouço, né, romano, e estava só aguardando para ser martirizado e ser morto, tá? Então, aí, quem era Marcos também? Marcos, ele era considerado o quê? Filho na fé de Pedro. Ele era filho na fé de Pedro, tá? Não de Paulo. Ele foi filho, inclusive, o que eles olham para o Evangelho de Marcos, poderia ter o nome, o Evangelho segundo Pedro, porque o que eles acreditam é que o relato de Marcos só era o cara que tinha a caneta na mão, e Pedro relatou tudo para ele, porque Marcos, ele não foi discípulo. Marcos, ele não esteve caminhando com Jesus como discípulo. Então, tudo que ele relatava foi na visão de Pedro. E onde que está falando isso? 1 Pedro 5,13. Marcos era considerado filho de Pedro na fé. Primeira carta de Pedro 5,13. Vou esperar vocês lerem, tá, gente? O pessoal não está acreditando em mim mais, não, está vendo aí? Então, Marcos, ele era considerado filho de Pedro. Ele era um filho na fé de Pedro. Hã? É isso mesmo. Bereiano puro esse menino agora, viu? E tanto é que a relação deles era forte, que em Atos, já abre aí, Atos capítulo 12. Atos 12, a partir do versículo 11. Aqui nós vamos falando agora que Pedro ele estava preso. Tá? Aí vocês lembram aquele episódio lá, que quebrou tudo, ninguém viu, Pedro saiu. Quando Pedro sai, Atos capítulo 12, a partir do versículo 11, olha para onde Pedro vai. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, olha você vê, ele já era familiar naquele lugar. Conhecendo, perdi aqui onde está escrito, 14. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta. Mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Então, Pedro, quando ele sai da prisão, o primeiro lugar que ele vai é na casa de João Marcos, na casa de Maria, que era o lugar que hospedava os cristãos, que acontecia a reunião dos cristãos. Então, Marcos, ele era considerado filho na fé de Pedro, tá? Não, ele é porque porque os discípulos, né, eles não creem que vou rogar pelos discípulos, é porque eles colocaram agora, como que a igreja faz quando a igreja coloca alguém como santo? É beatificar que fala? Eles colocaram agora a palavrinha são na frente. O são vem de santo, não é de santo igual nós somos santos, porque nós procuramos viver em santidade. Mas o São Marcos, São Mateus, São João, quer dizer assim, ele é santo, santo mesmo, o santo que está no céu intercedendo por nós. Nós não cremos nisso. Essa nomenclatura, São João, São Mateus, isso aí é nomenclatura da Igreja Católica. Porque eles, quando fala São Mateus, São Marcos, São João, é falar assim, que eles são santos beatificados mesmo. Não é só que ele
está buscando ser santa em Cristo, não. Fala comigo. Como assim, versão de santo? Mas na Bíblia tem muita Maria, né? Você está falando a mesma Maria? É. Não, eu não sei de onde que ela tem tem Jesus de vários jeitos também. Você já viu o quadro que nós conhecemos como Jesus, aí eles têm o quadro Jesus morenão, tem o quadro Jesus negro, tem de tudo que é jeito, entendeu? Aí então... Aí, ó, já vai contar os casos já. Não, mas ele não andava pelado, entendeu? Ele andava todo vestidão. Provavelmente ele era bem branco, entendeu? A cara era preta e as mãos e o pé. Tampava todo, o cara tampava todo, entendeu? Pastor, uma pergunta sobre o que o senhor citou antes, que praticamente o livro de Marcos pode ser que tenha sido inspirado por Pedro. Isso realmente tem, assim, fala na Bíblia algum motivo ou é só uma suposição Não, por ele ser filho? por ser filho na fé e por Pedro frequentar a casa de João Marcos e João Marcos não ter sido discípulo e ter feito um relato tão top da vida de Jesus sem ter andado com Jesus. Então eles falam assim, aí eles linkam, quem andou com Jesus era Pedro. Pedro talvez seria quase que o principal e o líder dos apóstolos. E João Marcos era o filho na fé de Pedro. E João Marcos faz um relato tão preciso da vida de Jesus, só pode ter sido Pedro quem falou para ele. Então, eles linkam por isso. A Bíblia não vai falar que aconteceu isso, sabe? A gente faz suposições, né, que Marcos, ele relata na visão de Pedro. Por isso que a visão é tão em cima do que aconteceu. Porque é como se ele estivesse lá vendo a coisa acontecer. Entendeu? Esse João Marcos é Marcos, certo? É Marcos, isso. E tem porquê de ter colocado só Marcos? Por No, conta do outro livro de João? não, João é porque ele tinha os dois nomes. João era o nome hebreu e Marcos era o nome romano. Então ele era chamado das duas coisas, João, Marcos. Igual Mateus era chamado Levi, né? E Saulo e Paulo não teve mudança de nome, era o local que ele chegou, né? Aí ele começou a ser usado o nome romano dele, que era Paulo. Então aí quando escreveu, colocou Marcos, mas se colocasse João Marcos, era a mesma pessoa, não ia mudar, não. Então, inclusive, os estudiosos acreditam que aquele relato que está em Marcos, capítulo 14, para vocês olharem depois, 14, 51 e 52, está falando assim que tinha Marcos 14, 51 e 52, fala assim que um camarada correu, e ele estava de lençol. Na hora que o soldado chegou para pegar Jesus, um cara correu e o lençol caiu, e o cara saiu correndo peladão. Vocês já viram esse relato? Eles acreditam que era o próprio Marcos. Porque ninguém relatou aquilo. Só ele, só o livro de Marcos vai relatar a história desse camarada. Então, é um cara, tipo assim, tem um colega meu. Hã? Mas não é que é mesmo, tá vendo aí, ó? Então, João Marcos, ele era um camarada que provavelmente nesse período ele era um seguidor de Jesus, mas um seguidor o quê? Casual de Jesus. Ele era um seguidor casual de Cristo. Ele era discípulo aquele que fica de longe, vendo as coisas acontecer, sabe? Ele era esse tipo de discípulo, porque Jesus tinha muitos discípulos. A Bíblia fala de 12 apóstolos, 12 discípulos que caminhavam mais perto de Jesus, mas ele tinha inúmeros discípulos, tá? Então, Marcos provavelmente ele foi um desses discípulos casual, via de longe alguma coisa acontecer, e nesse momento, talvez, ele esteve ali. Tá? Então, os pais da igreja, né, acreditam que, de fato, João Marcos, ele é o autor, né, do Evangelho de Marcos, e que ele fez, na verdade, uma compilação de um testemunho pessoal de Pedro. Tá? Tá claro isso aí, gente? Então, beleza, então.
Então, aí tem muitos pais da igreja, né, que eles vão citar João Marcos como o autor de Marcos. E a gente, quando fala de pais da igreja, eu já falei com vocês o porquê que a gente cita pais da igreja, é porque esses camaradas, eles foram muito importantes, deixaram um legado muito grande, e eles merecem um profundo respeito do que esses camaradas escreveram, mas eles não são a Bíblia. Tá? Então, a autoridade dele está aqui, ó, a Bíblia passou do teto, entendeu? Eles estão aqui. Então, eles merecem, sim, que a gente olhe com carinho e com profundo respeito o que eles pensam, mas eles não são a Bíblia. Mas eles a gente cita para trazer, para fortalecer aquilo que a gente pensa. Então, eles acreditam que João Marcos é, de fato, o autor, né, do Evangelho de Marcos. Quando é que foi escrito o Evangelho de Marcos? Não sei se vocês lembram, quando eu falei de Mateus, que eles acreditam que no ano 70 aconteceu um negócio lá com o judeu. O que aconteceu no ano 70? Vocês lembram? Destruição. Fala mais alto aí. A destruição. Aí eu falo, quando meus meninos falam assim, eu falo assim, você está perguntando ou você está respondendo? Aí, estou respondendo. Falei, está errado, né? Mas no caso está certo. É isso aí. No ano 70 aconteceu o quê? A destruição do templo. E no Evangelho segundo Marcos não relata esse acontecimento. Então, teoricamente, quando é que ele escreveu? Antes do ano 70. Porque a destruição do templo, seria impossível ele não fazer um relato disso no livro, se ele tivesse visto a destruição do templo. Então, obviamente, o livro foi escrito antes de 70, antes da destruição do templo, porque senão ele tinha relatado isso. Pedro morreu antes. Pedro e Paulo morreram no mesmo período. Por que acontece, cara? Nós vamos falar daqui a pouquinho desse negócio aí. Então, no ano 70 aconteceu isso. Então, o relato de Marcos, eles acreditam que foi do ano 55 até meados ali de 65 a 68. Foi nesse período, antes da destruição, tá? Antes da destruição do templo. E... não, fechou. Tá bom também. Então, o que aconteceu, cara, nesse período aí do ano 70? Qual que era o que estava acontecendo ali? Aconteceu que quem era o camarada que era o imperador de Roma? Quem? Era Nero. Nero, ele foi o camarada que a história conta para nós que ele fez o quê? Ele incendiou Roma, né? A história fala isso para nós, que ele incendiou Roma, e o que ele fez? Ele colocou a culpa disso em quem? Nos cristãos, tá? Ele colocou, alguém falou alguma coisa? Não peguei quem falou. Não, ele colocou a culpa nos cristãos, no povo judeu, tá? E nesse período, cara, começou... Paulo morre antes disso, tá? Paulo, ele morre ali em meados de 63, e Pedro também morre nessa mesma época. Paulo e Pedro morreram ali, praticamente ali no mesmo período. Não tinha começado a perseguição ainda, nessa época. A perseguição implacável começou depois de 70, depois que foi queimado, né? Que Roma pega fogo, mas já tinha uma perseguição velada ali, não como aconteceu depois, né? Mas nós vamos falar dessa perseguição também. Então, aí o que a tradição conta para nós, a tradição, isso não está na Bíblia, isso está em relatos de historiadores, é que ali naquele momento, Pedro, ele vai ser morto, crucificado, e ele fala o quê? Não sou digno de morrer igual ao meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Isso não está na Bíblia. Tá? Isso está na tradição, nos escritos, nos historiadores que viveram naquela época. A história, a tradição conta que Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo, por ele falar que não era digno de morrer igual a Cristo. Pedro. Isso está Flávio Joséfo. Não está na Bíblia, né? Está nas histórias, né? As histórias, os historiadores daquele período. E Paulo, ele foi morto rápido, decapitado, porque ele era cidadão romano. Então, ele não podia sofrer para morrer. Aí, eles cortaram a cabeça dele rapidinho, para ele morrer rapidinho. Então,
Para quem que João Marcos ele escreveu esse evangelho, eu vou falar aqui qual a situação que era de Roma, tá? Mas deixa eu falar aqui de João Marcos. Por que João Marcos, para quem, aliás, né? Para quem que ele escreveu esse evangelho? Um consenso geral é que ele escreveu para Roma, aliás, de Roma para os cristãos que viviam em Roma. Então, Não, cristãos. Os cristãos que viviam em Roma. Mas só que ele foi tipo assim, essa carta ela foi escrita para satisfazer tipo um pedido urgente do povo romano, né? O que eles estavam clamando era o seguinte: o povo cristão que estava dentro de Roma, eles queriam, eu vou voltar aqui a fita, um negócio que eu esqueci. Aí dentro do que os historiadores, os estudiosos acreditam que o Evangelho de João Marcos, segundo Marcos, é um relato segundo Pedro, é que assim que Pedro é morto, o pessoal clama, cara, nós precisamos dos ensinos de Pedro, precisamos dos ensinamentos de Pedro, porque esse cara morreu. E eu falei isso na aula passada, que ele estava esperando Jesus voltar naquele período ali. Ó. Os discípulos não estavam andando atrás de Jesus com um caderninho, igual no The Chosen mostra lá. Jesus ia fazendo milagre, o cara escrevendo. Não era assim. Esse cara estava vivendo aquele... Esses caras não eram igual nós, que sai... Igual nós, não, que eu não faço, não. Os caras saem para passear, nem curte o lugar, só bate foto. Aí tem que voltar lá depois sem o celular para curtir o lugar, porque está desse jeito hoje. O pessoal vai passear, fala assim, irmão, você nem passeou não, você nem viu, porque você só bateu foto. Você volta lá sem o celular para você curtir o lugar, porque está desse jeito. Os discípulos eles não fizeram isso, eles curtiram o momento, entendeu? Eles andaram atrás de Jesus e viveram aquilo com intensidade. E os cristãos dos primeiros séculos, o que estava acontecendo? Paulo adverte esses caras em Tessalônica que eles estavam vendendo as propriedades, achando que Jesus ia voltar aquela hora, entendeu? E eles estavam desesperados, vendendo tudo já, e falando assim, Jesus está batendo as portas. E Paulo, quando ele fala, né, não seja ignorante acerca dos que dormem, aí Paulo vai falar da ressurreição, ele fala assim, os mortos em Cristo estarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, ou seja, Paulo se incluiu naquele grupo que estaria vivo na volta de Jesus, ou seja, todos eles aguardavam Jesus voltar naquela hora. Aí, de repente, Pedro morre, Tiago morre, Paulo morre. Eles falam, gente, começa a escrever, porque a história desses caras vai acabar. Tem que escrever agora, enquanto está fresquinho aí, Marcos, você que andou com Pedro, escreve aí, cara. Então, foi tipo como se os cristãos de Roma clamassem a Marcos, faz um relato de que Pedro te passou, cara. Aí João Marcos escreve um relato, entendeu? Então, foi o motivo pelo qual Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. Então, Marcos, ele descreve mais milagres de Cristo do que ensinamentos de Cristo. Ele foca mais nos milagres de Cristo. Então, ele não foca em parábolas, ele conta parábolas sim, mas ele quer entrar mesmo no trabalho. Jesus vai ali, cura um endemoniado, logo em seguida ele cura uma mulher, logo em seguida ele ressuscita um morto, ele vai falando isso. E a palavra imediatamente ela é repetida inúmeras vezes no Evangelho segundo Marcos. Marcos ele apresenta Jesus como servo, tá? Não tem genealogia o livro de Marcos. Por quê? Servo, não tem genealogia. E os romanos querem saber de genealogia de quem é servo, de quem é escravo, não quer nem saber. Então, não relata a genealogia de Jesus. Marcos também, ele mostra Jesus como aquele que veio para servir e não ser servido. Ele trata Jesus como um servo mesmo, e aquele que veio para servir. Isso está em Marcos capítulo 10, 45. Outra coisa que fortalece, que Marcos escreve para os romanos, é o seguinte, ele explica termos judaicos aos leitores. Por que ele teria condição de explicar coisa judaica para o leitor, se o leitor entendesse?
ele estava falando para os romanos. Os romanos não entendiam alguns termos judaicos. Então, quando ele falava de um termo judaico, ele já explicava o que é. Exemplo, quando ele vai falar, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, aí o que a Bíblia fala? E Jesus tomou pela mão e diz, Talita cumi. Aí ele já escreve assim, que quer dizer, menina, levanta-te, eu mando. Ou seja, ele falou uma expressão judaica, mas ele já explicou o que significava. Por quê? O povo romano não entenderia o que ele estava falando. Então, ele falou, por exemplo, ele fala muito de palavras latinas, tá? A palavra latina que ele trata já são palavras do cotidiano de Roma. E ele não explica, né? Porque era romano. Ele fala, por exemplo, de legião, que era uma palavra romana. E aí, inclusive, vem aquela questão de o camarada... Quantas pessoas tinham numa legião de soldados romanos? 6.000. Eu já vi relato de 3 a 7, mas o que eu vi que fortalece mais é 6.000 soldados, era uma legião de soldados romanos. Então, quando falava assim, uma legião de soldados, tinha 6.000 soldados. Aí, quando Jesus fala com aquele demônio assim, quem é você? Fala assim, meu nome é Legião, porque somos muitos. Aí é por isso que vem ali falar assim, ó, se legião, ele está seguindo a mesma nomenclatura de legião que é usada por legião de soldados romanos, tem 6.000 demônios dentro daquele camarada ali, quando Jesus está falando com ele. Meu nome é Legião, porque somos muitos. A legião do soldado era 6.000 soldados. Então, entende-se que tinha 6.000 demônios dentro daquele cara. Então, ele fala sobre legião, quadrante, pretório, centurião, que são termos latinos, romanos, usados pelo romano. Então, quando Marcos está falando sobre aquilo, ele cita esses termos porque os romanos estavam acostumados com aquilo. Não, sim. Ele apresenta Jesus como servo porque Roma era o poder no mundo naquela época. Eles subjugaram o povo de Deus. Aí imagina-se, um povo de Deus está subjugado e Marcos vem apresentando Jesus como um libertador que vai libertar o povo, talvez seria motivo de chacota. Fala assim, cadê esse libertador que vocês estão debaixo do domínio de Roma, tem um tempão? E nós estamos perseguindo vocês aí, matando cristão doidado ainda. E esse libertador, que cara que é esse? Então, Marcos, o que ele faz? Nós estamos como servo aqui de Roma. Jesus é o servo também. Só que ele é o servo que vai enfrentar esse sistema e vai vencer esse sistema. Então, ele começa a mostrar Jesus como servo também. Aí ele vem trazendo Jesus, muita ação. Jesus saiu dali, foi para ali, foi movimento. Que era servo, né? Trabalho. E o símbolo de Marcos é o quê? Um boi. Que simbolizava trabalho, servo mesmo. Então, ele apresenta Jesus como servo por esse motivo, para aquele público romano, entendeu? Então, aí, Marcos também, ele usou a contagem de tempo romano, ele fala isso em Marcos 6,48, Marcos 13,35. E agora, qual era a situação de Roma nesse século I? Que cidade era essa que Marcos está falando para eles, mandando um recado para eles, tá? Quando o imperador Augusto morreu, né, no ano 14 depois de Cristo, Roma era uma cidade esplêndida. Cara, eles falam que Roma, nessa época já, velho, olha pra você, no ano 14, ela tinha cerca de 1 milhão de pessoas em Roma. Era a maior cidade do mundo, Roma. Depois dela vinha Alexandre. Oi? 1 milhão de habitantes em Roma, e no ano 14, olha para você ver, é gente demais, cara. Então, a Roma era o quê? Tinha monumentos muito luxuosos, ricos, porém, por outro lado, tinha extrema pobreza e miséria também em Roma. Ficava meio que nos escondidos, né? Então, igual, tipo isso. Então, na cidade de Roma
corrupção, anarquia, decadência moral violenta em Roma. Roma era potência econômica, mas, por outro lado, era uma decadência moral. Prostituição. Para você ter uma ideia, segundo os historiadores, todos os imperadores eram homossexuais, com exceção de Cláudio, que a mulher era prostituta. O único que não era homossexual, a esposa era prostituta. De tanto, era a decadência de Roma. Era uma cidade brutona, mas era decadente, a decadência moral de Roma. E o que acontece? A igreja foi plantada nesse ambiente, cara. Nesse ambiente de pecado violentão, cara, de decadência moral. A igreja foi plantada ali. E essa igreja ela foi duramente perseguida até o ano 64, Arlan, mais ou menos. Ali, os cristãos, o que acontecia, cara? Eles eram queimados vivos, entendeu? Eles enrolavam carne de animal nos humanos e colocavam ele nos... Como é que fala? Não na cova, não, nos coliseus, entendeu? Soltava os leões. Esses camaradas, eles eram pisoteados de touro. Então, assim, era martírio, assim. Hã? Eu não sei, não, rapaz. Boa pergunta. Então, foi para essa igreja que Marcos escreveu o evangelho. Essa igreja que matava cristãos. E essa perseguição, ela cresceu ainda mais por mais 250 anos, mais ou menos. Por mais 250 anos. Porque aí entra o que a gente tinha falado de Nero. O cara malucão vai lá, colocou fogo em Roma e ele quis culpar alguém. Quem era o culpado? Os cristãos. Persegue os cristãos agora e começou a perseguir os cristãos, e essa perseguição durou por volta de 250 anos. Trem bruto. Quando a gente estudar a história da igreja, cara, você vai ver. Eu acho que vai ter dia que nós vamos chorar aqui ouvindo a história, de tão bruto que era, velho. Era trem violento demais, e a gente vê o que esses mártires faziam, velho. Que eles não negavam a Cristo, e morria queimado, tinha os filhos arrancados da mão, jogados para leão. Era trem violento, véio. E os caras não negavam, não, entendeu? E por isso que aquela frase, o Marte é a semente do evangelho. Morria um camarada, nascia 100 cristãos, bacana. Tipo isso, né? E é isso mesmo, cara. E teve muitas pessoas que se converteram por ver testemunho do cara não negando. O cara está na hora, um soldado romano, o cara vai pôr fogo aqui, e a pergunta é só uma: nega o seu Deus, cara, que eu vou te tirar daí. Ele, você está doido, pô, vou negar meu Deus, nunca fez mal para mim, eu vou negar ele agora, acende esse fogo aí que eu quero encontrar com ele. Aí o cara falava assim: meu Deus, tem alguma coisa, eu estou errado em alguma coisa. Aí ele pensava assim: não, esse cara, ele tem uma coisa que eu não tenho. Então o soldado, quando Jesus morreu na cruz, o cara falou assim: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Então assim, cara, Não, eu não tenho dúvida que aconteceu conversão na hora, cara. Não tenho. Naamã, isso é muito tempo antes. Naamã, quando ele converte, quando ele dá os 7 mergulhos e ele converte, o que ele fala com Eliseu? É com Eliseu? Que eu misturei ele outro dia com Samuel, né? Com Samuel. Aí ele fala o seguinte: o que Naamã fala? Naamã fala assim: ó, perdoa o teu servo, porque eu vou chegar lá na minha cidade ainda, eu vou ter que entrar ainda dentro do templo do Deus do meu Senhor, e vou ter que me dobrar diante dele ainda. Mas eu não sirvo ele mais, eu nunca mais vou adorar outro Deus, eu adoro ao Deus de Israel. Só que ele falou assim: eu vou ter que dobrar diante do Deus lá ainda, porque eu estou lá, entendeu? Então, assim, eu não tenho dúvida que muita gente, aos pés da cruz, assim, botando fogo num cristão, se converteu. Eu não tenho dúvida que aconteceu isso. Então, Marcos, ele dá ênfase em Jesus trabalhando, cara. E ele enfatiza a popularidade do ministério de Jesus também, nessa... Cara, já é 9 horas, pelo amor de Deus, como é que é essa hora... Eu estou na introdução de Marcos ainda. Meu Deus, gente. Então,
Marcos, ele fala da identidade de Jesus, né? Por exemplo, essa parte eu preciso ler porque eu não consigo gravar, entendeu? É muita coisa. Então, em Marcos, ele fala, por exemplo, em Marcos 1, tu és o meu filho amado. Aí ele fala assim, aí ele vai e narra os discípulos perguntando, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Os seus contemporâneos interrogavam, não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Herodes pensa que ele é João Batista que ressuscitou, outros que ele é Elias que voltou, outros falam que ele é o profeta, os próprios demônios falam assim, tu és o santo de Deus, ou tu és o filho de Deus. Os seus parentes dizem, está fora de si. Os rabinos falavam, está possesso. Pedro fala, tu és o Cristo. Bartimeu fala, ele é o filho de Davi. Judas identifica, é esse. Caifás pergunta, és tu Cristo? E Pilatos fala, és tu rei dos judeus? E Jesus responde, eu sou, tu o disse. O comandante ao pé da cruz confessa, verdadeiramente esse homem era o filho de Deus. E na manhã da Páscoa, os mensageiros celestiais dizem, ele ressuscitou. Ou seja, tudo isso está dentro de Marcos. Marcos enfatizando a identidade de Jesus, que ele era um servo sim, mas ele era um servo vitorioso, entendeu? Isso passava um recado até para quem era servo dentro de um lugar daquele de opressão, dentro de Roma, do domínio de Roma. Então, Marco, ele descreve Cristo sempre ocupado, trabalhando para caramba, e ele dá mais ênfase às obras de Jesus do que a palavra que Jesus carregava, vamos assim dizer, tá? Então, essa questão do imediatamente, logo após, então Jesus fez, isso aí aparece mais de 40 vezes em Marcos, esse relato de mostrando velocidade, mostrando rapidez, e isso aí é o que Marcos está enfatizando. Outra coisa que Marcos enfatiza muito é sobre o sofrimento de Jesus. Tá? Nenhum outro evangelho deu tanta ênfase à paixão de Cristo quanto Marcos. Nenhum evangelho. Eu vou ler de novo aqui. A forma resumida que Marcos faz. Jesus entra em cena de repente, sem que se diga uma só palavra sobre sua infância, juventude. Vocês vão ver, quando a gente entrar em Marcos, no capítulo 1 de Marcos, no capítulo 1, ele fala até do capítulo 10 de Mateus, só do capítulo 1. Tudo o relato que está no capítulo 1 representa até o capítulo 10 de Mateus, mais ou menos, de tão rápido que foi. Então, olha como que Jesus é apresentado em Marcos, rapidão. Jesus, ele entra em cena de repente, sem que diga uma palavra sobre a sua infância, não fala da infância de Jesus, não fala da juventude e da vida adulta. Já no começo do capítulo 2, aparece uma acusação de blasfêmia, cuja pena é de morte. No começo do capítulo 3, sua morte já está decidida, no capítulo 3. Na sequência, um grupo após o outro condena os parentes, os teólogos, o povo, os gentios, a cidade natal, os reis, os religiosos. O anúncio da própria morte de Jesus ocupa nesse livro a posição central como nenhum outro. Os dias finais em Jerusalém ocupam um espaço, a partir do capítulo 11, mais ou menos 1/3 do livro fala só da morte de Jesus. 1/3 do livro de Marcos fala só da morte de Jesus. Então, e a ressurreição é descrita em poucos capítulos, poucos versículos. Capítulo 16, versículo 1 a 8, só que fala da ressurreição de Jesus. Ou seja, ele enfatizou mesmo o sofrimento de Jesus, o trabalho de Jesus e o ministério de Jesus de trabalho, de trabalhar, de movimento. Então, Marcos é esse relato que Marcos faz de Jesus. E isso aí é tipo a introdução de Marcos, entendeu? Só a introdução. Agora, meu Jesus amado, deixa eu até beber uma água aqui. Eu trouxe até minha Bíblia hoje, porque tem uns negócios meus aqui anotados aqui, ó, que eu não podia esquecer. Fala, Rodrigão. Paz. Meu sonho é o Rodrigão aqui com nós, hein, menino? Eu também. Amém, Rodrigão. Boa noite. Gente, eu vou falar só... Quer ver? Meu Deus. Não sei nem o que eu posso falar aqui. Já é 9:06, não vai ter nem graça. Deixa eu ver aqui até onde eu posso falar aqui para não... Hã? Deixa eu ver aqui até... Eu acho que vou falar até o capítulo 2 só. Mas tá bom.
Vamos lá então. Entrando no Evangelho de Marcos, a gente abre aí, capítulo 1 de Marcos. Vocês vão ver o tanto de coisa que acontece, cara, no capítulo 1. Ó, no capítulo 1, ele já começa assim, falando de João Batista. No inicinho de Marcos aí, ó. João Batista. No versículo 8, aliás, no 9, já fala do batismo e a tentação de Jesus. Aí no versículo 14 já vem a vocação dos primeiros apóstolos, e aqui no versículo 14 Jesus fala meio que a essência do evangelho, é o que ele fala. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Isso aqui é a essência, gente. O reino está vindo, arrependei-vos, crê no evangelho. Pronto, isso aqui é a essência de evangelho. Jesus falou isso. Aí depois ele já vem aqui, cura do endemoniado de Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro. Isso tudo está no capítulo 1, gente. Aí ele fala da cura de um leproso, tudo isso está no capítulo 1. Aí eu queria enfatizar aqui, por exemplo, versículo 21, versículo 24 e versículo 34. Olha o que está dizendo no versículo 24. Jesus é a cura do endemoniado de Cafarnaum. Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és. É o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Aí no versículo 24 agora, aliás, eu li o 24, né? Era do 21 ao 24, estava em Cafarnaum, beleza. E agora o 34, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Você vê que no versículo 25, Jesus falou assim, dizendo: cala-te e sai dele. Aí no versículo 34, Jesus expulsava demônios e não deixava eles falar, porque os demônios conheciam Jesus. Então, porque ainda não era o tempo de Jesus. Imagina que Jesus ia chegar no meio da multidão, na hora que ele chegar lá, o demônio ia falar assim: o Filho de Deus aí não ia ter muito sentido. Jesus, ele faz, o ministério de Jesus, porque os demônios já ia dar um spoiler quem era Jesus, né? Então Jesus, ele não andava de cara limpa assim na rua, dando mole para ele ser preso, não. Jesus só andou assim de cara limpa quando ele tinha feito tudo que ele precisava fazer. Aí ele deu as caras e falou assim: já cumpri tudo, pode me pegar agora, que só falta eu morrer. Mas o que Jesus fazia? Ele curava, estava no meio da multidão, aí o que a Bíblia fala? Aí Jesus sumiu no meio da multidão. Ele escapou no meio da multidão. Jesus andou sobre as águas para ninguém ver ele. Jesus passou de um lado para o outro e o pessoal não viu. Mas Jesus, todo mundo lá em cima de Jesus, e Jesus saiu. Aí, eu creio que ele tinha... Só andar, não. Eu creio que ele tinha momentos sozinhos, que era momento dele e do Pai, cara. E tinha momento que ele mandava os discípulos ir na frente. Ele: pode ir que eu vou encontrar vocês lá. Entendeu? E ele ficava sozinho orando, entendeu? E Jesus, cara, eu não posso nem falar aqui não, senão vocês vão falar que é heresia. Isso é mais para frente, no advanced. Mas eu creio que Jesus ele tinha muito esses momentos, ele tinha esse diálogo aberto, cara, aberto. Ele tratava diariamente sobre isso. Jesus era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Então, essa linha nunca perdeu, entendeu? Esse caminho era sempre aberto. Não. Mas ele ora. A Bíblia fala de Jesus orando de manhã, de tarde e de noite. Cita 3 horários diferentes de oração de Jesus. E ele orava todo o tempo, cara. Jesus orava. Você vê quando ele estava no Monte da Transfiguração, ele no Getsemane orou por 2 vezes. Então, assim, e Jesus tinha momentos sozinho, sem os discípulos. Com certeza, talvez ele estava até lá, nós não sabíamos. Pai, não tenha dúvida.
Deixa eu voltar daqui a pouco aí. Então, nós vemos algo aqui que os demônios faziam, que às vezes nós não fazemos. Vocês prestaram atenção no que eu falei aqui? Todo mundo da cabeça baixa, que isso? Estou meditando. Os demônios fizeram coisas que nós, como cristãos, às vezes não fazemos. Olha o que os demônios fizeram, ó. Se viesse destruir-nos, nós sabemos que tu és o Santo de Deus. Os demônios davam honra a Jesus e reconheciam quem ele era. E nós, às vezes, não fazemos isso. Os demônios olhou e falou assim, é Jesus que está aqui. Você veio nos destruir, fora do tempo, não está na hora. Os demônios já davam honra para Cristo já. Mas aí, na verdade, é porque, tipo assim, é como se eles já soubessem, tipo assim, realmente, né, já tivessem, já viram. Eles sabiam, porque isso aqui aconteceu depois da tentação no deserto. E depois do batismo de Jesus, onde vem a confirmação. Esse é meu filho amado. Não, o que ele imaginava é o seguinte, ele só lembrava da promessa de Gênesis, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a sua cabeça. Então, toda hora que chegava perto, Jesus chegava perto de um demoniado, o demônio tremia, vai pisar na minha cabeça agora. Esse é o que estava na cabeça dele. É. Hã? Não, mas Não, mas a forma com que Jesus veio, ele veio como um homem. No início era o quê? Era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. E o verbo, ele se tornou carne e habitou entre nós. Esse se tornou carne e habitou um monte se tornou carne e habitou entre nós, mas não era Deus, né? Aí imagina o diabo pensando lá, esse cara aí deve ser Deus, o Abraão, deve ser o Deus que vai vir aí, o Messias. Ah não, Isaac, é Jacó, é Moisés, é José. Ele pensou todo mundo, Davi, esses caras tudo, ele pensou assim, esse cara vai pisar na minha cabeça. Mas aí na hora que Jesus vem no batismo, vem a confirmação, ele vem primeiro. Ele sabia, não, Jesus não tinha aparência do que ele vivia na eternidade. Com certeza, isso aí ele não esqueceu não, e ele sabe até hoje o que, isso aí é o que nós temos que lembrar o diabo, é lembrar o destino dele, entendeu? O que já está escrito, entendeu? E ele, por que ele pensava? Isso é eu que estou falando, por que ele pensava isso? Porque a Bíblia, o diabo, ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Por exemplo, o diabo não sabe o dia que Jesus vai voltar, quem sabe é só Deus, e pronto. Aí, tem uma profecia lá em Gênesis, capítulo 3, que fala assim, que da semente da mulher nasceria um que ia pisar a cabeça do diabo. Só que o diabo não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Aí imagina Abraão, por exemplo, um cara que era assim com Deus, pai da fé. Aí talvez o diabo pense assim, será que é esse cara que vai pisar na minha cabeça? Aí não foi Abraão. Aí depois vem lá Isaac, Jacó, estou falando assim, os patriarcas, todo mundo que teve uma boa relação com Cristo, talvez na cabeça do diabo ele falasse assim, vai ser esse cara. O diabo atentava esses caras tudo, Moisés, José, depois vem os profetas, os juízes, Samuel, aí ele pensa, Davi, ele fala, não, é esse, é o rei agora, é Davi, né, talvez. Aí até que aparece Jesus, talvez ele ainda teve, não, talvez ele pode ser um como o outro, mas eu vou provar ele, aí vai ser no deserto, quando Jesus é provado. Só que quando Jesus ele é batizado, vem a confirmação do Pai. Vem primeiro, ele é revestido do poder do Espírito Santo, e vem a confirmação dos céus. Deus falando assim, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí ali, o diabo tremeu, bacana. Aí ele falou assim, ali, a partir dali, os demônios viam Jesus e falavam assim, nós sabemos que tu és o Santo de Deus. Aqui eles não tinham dúvida mais. Eles sabiam que era Jesus, entendeu? Isso. Foi depois, É isso aí, ele pensava isso. Não vai acontecer agora, vai me matar agora, tipo isso. Vocês não enganaram, mas eu vi um negócio que parece que se Jesus tivesse caído na tentação de alguma das tentações de Satanás, tinha chance, tipo assim, todo mundo ia saber mesmo entendeu? Tipo assim, a parte que ele cai,
Está perdoado, em nome de Jesus. Não, o diabo fala para ele pular do penhasco. Diz que o penhasco era tipo assim, o pé do penhasco era uma cidade lá, não sei o quê, que se Jesus pulasse e os anjos pegassem lá, a galera ia ver e tal. Aham. Tinha isso, não tinha? Eu nunca vi essa possibilidade, não, sabe? Eu nunca olhei dessa forma, não. Mas eu até não entendi muito bem, não. É que era igual aquele mesmo. No início eu estava entendendo, mas no meio bagunçou. No final eu estava entendendo era nada. Desculpa, eu não soube expressar, mas é porque eu não lembro muito bem do negócio. Aham. Outras pessoas iam saber É. da tentação de Jesus no deserto, Isso. saber o que aconteceu lá. Ah, entendi. Entendi. Você quis dizer que o penhasco. Fala. Faz sentido o que ele falou, porque eu li isso Na Bíblia? Ah. Ah. Fala. eu li, não lembro qual dos bota eu estava procurando, eu não achei, mas que Jesus curou uma pessoa, eu não lembro qual dos lados, que ele pediu para a pessoa não falar nada. Não, é agora aqui, ó. É agora. Ele curou e falou assim: não conta para ninguém. Isso, aí a pessoa foi lá e falou. Não, mas era o que acontecia. Se você falar com você aqui agora, você ganhar uma bênção, falar assim: conta para ninguém não. Você tem um melhor amigo, você vai contar, ué. E Jesus, quando Jesus fez isso muitas vezes. Não conta para ninguém não, só que ele saía contando. Para todo mundo, O demoniado de Gadara foi a mesma coisa, é isso, é o que nós estamos lendo aqui, ó, já aconteceu isso aí. Ó. Mas eu entendi o que o Caio está falando, só que o que o Caio está falando, ele ia revelar quem ele era já, né, tipo isso. Mas, então Jesus, ele mandava os demônios calarem, porque não era o tempo de Jesus ser manifesto, entendeu? Jesus não tinha que ser manifesto. Então, aí agora, Jesus vem ali, ele cura a sogra de Pedro. Aí aqui está falando assim, por exemplo, que o papado, né, já que a Igreja Católica acredita que o Pedro é o primeiro papa, não faz sentido nenhum o padre não poder casar, porque Pedro era casado, ele tinha a sogra, então não faz sentido nenhum a vida de celibato obrigatório para um cara que quer ser padre, uma vez que eles acreditam que Pedro era o primeiro papa, Pedro era casado. Então essa vida de celibato obrigatório não é bíblico, e Paulo fala disso em 1 Coríntios capítulo 7. Capítulo 1, 35, né? Aí, ó. E levantando-se de manhã muito cedo, olha para você ver, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali oravam. E ali orava. Então, assim, e tem relato de Jesus orando de dia, de noite e de madrugada, cara. Jesus orava, orava. E se Jesus orava, imagina nós. Meu Deus. Então, aí no versículo, eu só vou falar mais um negócio aqui para nós partir, gente. Ó, aí, a cura de um leproso, versículo 40. E aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, dizia: se queres, bem pode me limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. Porque o cara chegou diante de Jesus e falou assim: eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus falou para ele assim: eu quero, seja limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu. E, advertindo severamente, logo despediu. Agora o que você está falando, ó. E disse: olha, não diga nada para ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Não. Por que Jesus mandou mostrar para o sacerdote? Fala aí, Ítalo, primeiro. Não, falou para muita gente. Não, o cara desobedeceu, ué. Ele é igual nós, é. Ele é igual nós, é toda hora. Ué, é assim. Era porque a lepra, ela só era determinada assim. Fulano está leproso, quando um sacerdote analisava o cara
e via que ele estava leproso. Aí sabe o que o sacerdote fazia? Saía pela cidade gritando, leproso, imundo, gritando para todo mundo saber que aquele cara ali era leproso. Hã? Não colocava o sino, não. Esse sino aí é aquela lenda que o cara entrava dentro do santo com o sino. Não, mas existe a lepra. Só que ela não é incurável mais, ela tem cura hoje, entendeu? Ele falou, mas ele não entrou no detalhe. Ele falou desse sino, do sino na veste sacerdotal. Eu só não fiz a pergunta para não deixar ele, para não apertar ele. Eu falo assim, pastor, me cita aí onde está escrito esse negócio do sino no sacerdote, porque aí fica ruim, né? Você apertar os outros assim, né? Fazer a pergunta para apertar o cara na frente de todo mundo é ruim. Mas esse sino aí, a gente não pode afirmar que existia. Para mim, faz todo sentido, mas nós não podemos ensinar. Não, o sino existia. O sino existia, porque o sino está na Bíblia. Enquanto o sino estava na roupa. Só que a corda que é a lenda. O sino está na Bíblia, o sino existia. A corda que não tem. A corda ela não está na Bíblia. O sino está. Para puxar, o cara morresse, né? Não, é igual eu falei, faz sentido, né? Porque se o cara morresse e tinha outro para entrar lá para tirar, não podia. Tinha que ser sumo sacerdote. Aí, quem ia entrar para tirar o cara? Poderia ser lá dentro, filho. Ou então ia morrer junto. Então a corda era para puxar o cara para fora. Mas isso a gente não pode ensinar como verdade absoluta, porque isso não tem relato na Bíblia. Tá? Mas aí, por que Jesus falou com ele assim, vai lá e mostra para o sacerdote. Porque era o sacerdote que olhava o cara e falava assim, está leproso. E ele avisava toda a comunidade, leproso, imundo, imundo, saía gritando na rua. Não tinha WhatsApp, né, para mandar o zap. E nem tinha jornal, não tinha Instagram para colocar lá. Então ele saía gritando, imundo, imundo, imundo. Aí quando é que esse cara podia voltar a viver em sociedade? Quando o sacerdote analisava e via que ele estava curado, o sacerdote falava assim, ele está limpo, pode voltar a viver na comunidade, mas aí o cara tinha que pagar um sacrifício de acordo com a lei de Moisés. Aí é o que Jesus fala com ele assim, ó, vai, não diga nada para ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, Jesus fez isso com um monte de gente. Não conta para nada para ninguém não, tá? Mas era esses caras que ele mandava não contar que fez o ministério de Jesus ser popular, entendeu? Tem uma história aí que Jesus apareceu primeiro para as mulheres, para que a história corresse. Eu não acredito nisso não, tá, gente? Só citei aqui, mas não acredito nisso não. Só citei aqui, mas... Isso. E outra, porque é o seguinte, o povo judeu, qual é a crença do judeu? Vai vir um libertador, um cara que vai tirar a gente da opressão de Roma, é um cara que vai chegar, ele vai ser o libertador e vai reinar com mão forte sobre nós, e ele vai reinar sobre todo mundo, ele vai libertar e vai reinar. Só que Jesus não foi esse cara, Jesus não veio para isso. Jesus primeiro veio mostrar que ele não era exclusividade do judeu, ele tinha que mostrar uma outra face de Jesus. Aí, se Jesus chega já denunciando quem ele era, eu sou o Messias esperado o que Moisés mostrou, isso aí não ia fazer com que o que Jesus queria mostrar, né, o que ele queria apresentar como evangelho, como se diz, o que ele veio fazer não cumpriria. Então, era o momento dele de ficar no anonimato, era isso. Ele fazia os milagres e falava com a galera, não conta não. E se misturasse muita gente, ele saía do meio da multidão. Costumava chegar muita gente e Jesus, sabe o que ele fazia? Eles começavam a falar assim, vamos levantar ele como rei. Eles faziam isso, eles queriam levantar Jesus como rei. Quando falava assim, vamos colocar ele como nosso governador, como rei, Jesus sumia no meio da galera. Aí você falou, cadê o cara que estava aqui agora, que fez um milagre? Então Jesus, ele fugia disso, porque ele não tinha vindo para isso. Tá? Aí depois já é o capítulo 2, já tem um monte de negócio aqui, ó. Nem vou entrar não, porque senão não vai dar tempo, tá, gente? Aí, olha para você ver. Vamos deixar para a próxima aula. O primeiro milagre. Que tenho contigo, mulher.
Eu acredito que, assim, naquele momento, como está só escrito, né, a gente não sabe como ele falou com ela, mas foi meio com uma tiradinha, né? Mas é tipo isso, cara. Jesus, imagina a mãe de Jesus. A mãe de Jesus sabia que era Jesus. Ela sabia da promessa, porque ela recebeu instrução especial como ela tinha que cuidar dele. E ela sabia quem ele era. Imagina no meio de um monte de gente lá, Jesus fala assim, não, a mãe dele vai falar, não, Jesus vai resolver. Aí com ele no meio de um monte de galera lá, para ele, resolve aí, Jesus. Aí ele no meio da galera, falou assim, o que eu tenho contigo? Tipo assim, por que você está fazendo um negócio desse aqui na frente de todo mundo? Precisa disso. Aí ela só calou e falou assim, ó, faz tudo que ele mandar. O que ele mandar, vocês fazem. Aí ele falou assim, ó, vai juntando enche de água esse negócio aí. É tipo isso. Pai, obrigado nessa noite, Senhor Jesus, por o Senhor estar nos proporcionando mais uma noite aqui de aprendizado, que o Senhor possa fazer chuva de bênçãos na vida do pastor Chesco, dele estar disponibilizando de ensinar a gente, que o Senhor possa estar suprindo a casa dele, a casa de todo mundo aqui, que o Senhor possa estar abrindo a nossa mente para continuar aprendendo, que a gente possa continuar vindo, Senhor, que o Senhor possa prover o que a gente precisa, que o Senhor possa continuar honrando a Tua casa, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos levar para casa com saúde e segurança. Amém. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as duas consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. A igreja diz amém.